bem-vindo ao Viajamente. Hoje nós vamos compartilhar como organizar uma viagem sem passar perrengue e o que fazer em Balneário Camboriú. Bom, a nossa sugestão é que comece a organizar a viagem com antecedência de 1 ano a 6 meses. Essa antecedência é muito importante, até para fazer busca de voos com um período mais tranquilo, para não deixar isso para a última hora, e esse ponto é realmente muito interessante. A gente sempre usa o Google Voos para fazer as pesquisas de passagens, é um site bem interessante da Google, né? Gratuito, sobretudo. Nele é possível você registrar de onde você quer sair, do nosso caso aqui é de Palmas para o destino. E a gente sempre faz simulações de vários dias de ida e vários dias de volta, e é possível registrar para rastrear o voo. Isso é muito interessante porque sempre que o voo mudar, a gente recebe a notificação se o voo aumentou ou diminuiu, e a gente sempre tem o hábito de fazer vários registros no mesmo mês. Então, por exemplo, a gente quer viajar em outubro, né? A gente começa ali a partir do 6º dia, por exemplo, e faz vários registros de passagem, de busca de passagem durante todo o mês. E aí, isso é bem bacana porque a gente já percebeu que no primeiro período a passagem estava alta, mas em outros períodos durante o mês o preço pode ter baixado, e aí você compra uma passagem mais interessante do que estava no primeiro período, no início do mês. Bom, depois de comprado a sua passagem, a nossa indicação é você já começar a procurar os hotéis. Sempre lembrando de conferir se tem café da manhã, estacionamento. A gente sempre indica usar o Booking, a gente sempre aluga nossos hotéis por lá. E o bacana do Booking é que, à medida que você vai fazendo reservas, você vai elevando o seu nível na plataforma, e de acordo com o nível você pode conseguir desconto em novas reservas, né? E esse é um outro ponto interessante, porque acaba que você vai gerar economia na sua viagem. Bom, uma vez definido seu hotel, a nossa próxima indicação é você já começar a pesquisar para alugar um carro. Atualmente a gente usa o site chamado Rent Cars. Esse site ele faz pesquisas em todas as locadoras que tem no Brasil, e esse é um outro ponto importante, que você consegue comparar entre elas qual delas está oferecendo o preço mais atrativo, enfim. Todos esses sites que a gente está compartilhando com vocês, o Google Voos, o Bookings e o Rent Cars, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, no linkzinho, para facilitar para vocês já utilizarem e pesquisar, porque vai ajudar bastante. Bom, depois de definido esses 3 principais pontos aí de toda e qualquer viagem, na nossa opinião, o que a gente começa a fazer é planilhar os gastos. Atualmente a gente usa uma planilha muito simples realmente de usar, a gente vai compartilhando com vocês aqui. E aí a gente começa a relacionar todos os gastos, e na planilhazinha tem um segmento para todo e qualquer gasto. Então tem um segmento para passagem, tem um segmento para carro, tem um segmento para hotel. E esse controle é muito importante porque ele ajuda e muito a evitar todo e qualquer perrengue, principalmente no ponto de vista financeiro, porque a gente sempre procura fazer viagens com o máximo de economia possível, né? E aí esse planilhamento dos gastos ele é muito interessante. Nesse planilhamento, por exemplo, a gente faz uma previsão de um direcionamento de recurso para gastos imprevisíveis, porque como a gente vai estar em outra cidade, aí imprevistos podem acontecer. Isso é muito importante na nossa recomendação também que seja feito. Bom, e outros itens que a gente também relaciona na nossa planilha, o nosso controle de Excel de viagem, que a gente vai compartilhar com vocês, são pontos relacionados ao roteiro, né? Então, que entra restaurante, passeios, enfim. Isso sempre fica a cargo da minha esposa, porque ela é muito boa para fazer isso. Sim, eu fico com a melhor parte, né? A parte dos roteiros. Então, o roteiro é uma parte bem simples a ser feita, mas se você não tiver um roteiro em mãos, às vezes você deixa de fazer algum evento, algum passeio, os atrativos da cidade, né? E geralmente quando a gente vai viajar assim, a gente tenta focar ao máximo nos passeios pra gente se divertir, o que der, né? Voltar pra casa realmente descansado. Também sempre faz avaliar se em outras cidades próximas tem alguns outros passeios interessantes, porque a gente faz o famoso casadinho, como minha esposa sempre fala, e além de visitar aqueles pontos turísticos interessantes da cidade, a gente pode ir numa cidade muito próxima ali, 30, 40 quilômetros, e também ter uma experiência bacana em algo que às vezes as pessoas não vão porque não tem um roteiro muito bem definido, e por isso que é muito importante você ter um roteiro em mãos. Isso, e quando você elabora um roteiro também, dá até para você ter noção do espaço de tempo que você vai gastar em um passeio pro outro, né? E às vezes você tira um dia para fazer um único passeio, sendo que dá para fazer 2 até 3 passeios.
Geralmente quando a gente vai pra praia é muito importante a gente ter um roteiro certinho, ainda mais as mulheres, né, que gostam de estar com cabelo bonito, arrumadinho. Então a gente sempre faz questão de ir aquelas paisagens mais bonitas pela manhã, que a gente tá tudo arrumadinha, né, bonitinha, e deixar aquela praia que não tem tanta paisagem bonita, tantos locais que dá pra você tirar uma foto bacana, né, mas só pra curtir e se divertir mesmo. E outro ponto também interessantíssimo, quando a gente vai para uma viagem que tem muita praia, a gente deixa muito a questão do almoço para uma praia mesmo, porque a gente aproveita o máximo a praia ali, então a gente já come à beira-mar, enfim. E uma das coisas que a Natália sempre costuma organizar também são a questão dos hotéis à noite, do restaurante à noite, perdão. Porque a gente tem alguns restaurantes que costumam precisar fazer alguma reserva, enfim, e a gente costuma dar uma olhadinha em quais restaurantes são bacanas naquela cidade, né? Se oferece um tipo de comida diferente, sempre olhando sem sombra de dúvida a questão do custo, né? Então ela organiza isso, faz um roteirozinho bem organizado, o que a gente vai fazer em cada dia, qual praia a gente vai visitar, se for uma viagem de praia, qual restaurante a gente vai à noite, qual museu, por exemplo, a gente vai após o almoço ou algum determinado ponto turístico da cidade ou na cidade vizinha. Isso ajuda bastante assim, na viagem, no cronograma. Com todos os pontos relacionados ao roteiro levantados pela minha esposa e pela minha filha, e aí já começa a agonia para poder viajar, né? Porque já começa a ansiedade e eu pego todos esses itens, levo lá para a planilha, relaciono, a parte chata sempre fica comigo para ter um controlezinho financeiro, enfim, eu levo isso para lá, coloco todos os valores de ingresso, de passeio, enfim, algum restaurante que a gente relaciona o custo de alimentação por pessoa, algo muito simples, vocês vão ver na planilha. E aí eu tenho em mãos ali, mais basicamente, quanto que vai custar essa viagem, e a gente já começa a planejar. E aí realmente, de agora para frente, é só controlar a ansiedade e aproveitar a viagem, porque todas essas dicas vão ajudar bastante. Agora vamos falar sobre Balneário Camboriú, a cidade considerada Dubai brasileira. Isso, agora a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa ida a Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, o aeroporto que fica mais próximo é o aeroporto de Navegantes. A gente chegou lá mais ou menos umas 20 horas, né? Mais ou menos. E o nosso horário, na verdade, de chegada era às 14 horas. No nosso roteiro, a gente já tinha até programado um passeio, que era o Cristo Luz, que é um passeio maravilhoso. Na verdade, a gente já viu várias pessoas relatando isso, né? E diz que lá tem uma vista maravilhosa de balneário, né? Mas enfim, não deu certo, a gente chegou mais ou menos aí pela hora das 20 horas, pegamos o nosso carro, né? Como a gente já tinha reservado. E saiu comentando que há 2 dias depois no nosso roteiro estava incluso o Beto Carreiro. E aí de repente quando a gente olha assim do lado, tava aquele castelo, aquela coisa mais linda. E Balneário é mais ou menos isso, a ida a Balneário é mais ou menos isso, porque não se resume só em Balneário, no percurso para chegar em Balneário, tanto antes quanto depois de Balneário, é espetacular. Cada cidade tem um detalhe, tem uma praia maravilhosa, tem um mirante perfeito. A gente particularmente gostamos bastante, né, da nossa ida lá. Exato. Tem algumas pessoas que vão para essa região e costumam ficar em Navegantes mesmo. Que aí a grande maioria delas costumam ir para essa região para visitar o Beto Carreiro, enfim, mas a gente preferiu ficar em Balneário Camboriú, até porque em Balneário tem hotéis mais aconchegantes, é uma cidade maior, bem mais opções de restaurantes interessantes. Bom, e aí quando a gente chegou em Balneário Camboriú, a gente comprovou a importância de realmente ter reservado o carro, porque a gente já tinha planejado o nosso roteiro, uma previsão da gente visitar algumas cidades próximas que tem alguns passeios interessantes. E aí chegando no hotel, outra coisa que a gente constatou logo de cara foi também a importância de, quando vocês forem para Balneário Camboriú, reservar um hotel que tenha estacionamento. As ruas lá costumam ser muito pequenas e não tem muito espaço para estacionar. Engraçado é quando a gente chegou no hotel ali para estacionar e tirar as malas para fazer o check-in, já apareceu um guardinha ali atrás querendo guinchar o carro, e eu falei, não, cara, só vou fazer o check-in aqui e já vou estacionar no prédio, né? E aí, logo que eu cheguei na recepção, o camarada falou, não, cara, aqui tem que realmente tomar cuidado, pode deixar o carro lá no estacionamento. E a gente tinha pegado um hotel muito próximo da Avenida Atlântica ali, na verdade uma rua atrás da Avenida Atlântica, que é a rua principal, que tem bastante restaurante, tem uma visão fantástica dos prédios, enfim.
Depois que a gente estacionou o carro, a gente desceu rapidamente ali no recepcionista, a gente perguntou para ele se tinha algum local próximo pra gente comer, pra gente jantar, enfim. Embora a gente tivesse uma rua atrás da Avenida Atlântica, né? Mas a gente queria tentar encontrar algo ali próximo do hotel. Inclusive ele reforçou que a cidade, que Balneário Camboriú é uma das capitais mais seguras, que é claro que precisa tomar cuidado, você não vai andar dando bobeira, né? Mas ele falou, cara, é tranquilo, você vai perceber movimento aí, pessoas andando tranquilamente, com o celular na mão. Enfim, a gente foi numa pizzaria bem próxima ali do hotel. Na estrada, logo no caminho para a pizzaria, a gente viu uma loja Havan, a loja Havan mais bonita que a gente viu, e o mais engraçado é que lá no sul, nessa região, eu até acho que depois eu vou pesquisar isso, eu acho que a Havan deve ter criado as primeiras lojas por ali, porque cada cidade, por menor que seja, é sempre muito organizada, e eu percebi que tem uma loja Havan. E essa loja Havan de Balneário Camboriú, ela é diferente, assim, é muito espelhada, além do normal, é incrível. Terminamos de jantar, demos uma volta rápida na Avenida Atlântica para a gente dar uma olhada, que é a avenida principal. Essa rua é mais curta ainda, não tem local para estacionar. Essa rua estava uma rua à frente do nosso hotel, então a gente deu uma olhada, estava muito bonito. Nessa época que a gente foi, era uma época que já tinha... Natal. Era uma época de Natal, né? Isso. Então estava muito bonita a cidade, assim, tudo ali, toda iluminada. Tem um pier que fica muito próximo ao bondinho que conecta ao Enterprise, e aí você teve uma visão de longe assim, muito bonita. Enfim, Balneário é bonito de dia, de noite, qualquer horário. A gente recomenda muito esse destino. No nosso primeiro dia em Balneário Camboriú, a gente colocou no nosso roteiro de conhecer o Parque Unipraias, que ele fica localizado no final da Avenida Atlântica. Lá é um parque que você consegue pegar um bondinho do lado de Balneário, e aí você faz a travessia por esse bondinho, que a vista dele é maravilhosa. Você tem a vista do mar, a vista da floresta, da cidade. E lá em cima tem vários parques, tem o Yahoo, o Zip Rider e a Floresta Fantasma. Qual desses que eu queria ter ideia do Zip Rider? O Zip Rider mesmo é um dos passeios que me chama a atenção, que é um radical, porque essa travessia, ela tem uma travessia de teleférico de Balneário para como se fosse uma Mata Atlântica ali, e aí nessa Mata Atlântica que fica esses passeios, fica o Yahoo, que a gente até tem uma foto, a gente vai colocar aqui para você, bem engraçado, e tem um do Zip Rider que desce dessa Mata Atlântica direto para a praia, que é a Praia de Laranjeira. Tem duas formas de descer, tem a forma normal, bondinho ou no Zip Rider, e eu vacilei, infelizmente não foi. Vou deixar para o próximo esse passeio e recomendo. O Zip Rider é bem radical, né? A gente foi no Yahoo, ele é bem legal, vão duas pessoas num trenozinho que percorre a Mata Atlântica, e aí você tem que ir lá dirigindo e colocando pressão para ir mais rápido. E se você ir devagar, as pessoas que estão atrás ficam presas lá atrás. Infelizmente eu fiquei atrás querendo acelerar, e basicamente isso mesmo, tem como se fosse um freio de mão aqui de carro, que você faz um movimento que ele solta mais ou que ele te deixa mais travado. E Natália e Sara estavam lá na frente só travando, eu não podia aproveitar o passeio. Mas é um passeio muito bom, eu recomendo. Nessa Mata Atlântica também tem um mirante que você consegue ver, tem uma vista sensacional de Balneário Camboriú. A gente até vai colocar uma foto que nós tiramos lá. Infelizmente nesse dia estava um pouco nublado, então a vista não estava tão bonita, mas ainda assim você consegue ter uma visão geral muito ampla de toda a orla de Balneário. Percebe que realmente é uma do bairro brasileiro. E depois que a gente terminou os passeios ali na Mata Atlântica, e não fiquem preocupados, lá também tem praça de alimentação, tem água, até porque é um passeio que você vai precisar ter que andar um pouquinho, então fique tranquilo quanto a isso, que você vai estar bem atendido. Aí a gente desceu de novo no bondinho, porque eu não consegui descer no Zip Rider, na verdade eu vacilei, e a gente foi para a Praia de Laranjeira. E aí na Praia de Laranjeira é uma praia que a gente tinha planejado de passar o dia inteiro, ficar tranquilamente ali. A gente almoçou ali e finalizamos o dia ali. Finalizado o dia, a gente voltou novamente pelo bondinho para Balneário Camboriú. E aí, acho que foi basicamente isso, né? Isso, pegamos o carro e fomos até o hotel. Porque é próximo, né? Fica ali mesmo em Balneário, mas assim a gente precisa se deslocar de carro. Exato. E para essa noite, a gente tinha, para a noite desse primeiro dia, a gente tinha planejado nosso roteiro visitar um restaurante que vende tem hambúrguer australiano lá, chamado Didji.
Esse restaurante ele exige reserva antecipada, né? E a gente recomenda, a gente foi nesse restaurante lá, é muito bom. E tem até uma dica. Quando a gente foi, não sei se é porque era alta temporada, os restaurantes eram bem lotados, né? Bem lotado. Quando a gente não chegava cedo ou não tinha reservado, teve uma vez mesmo que a gente foi comer em uma cidade vizinha, né? Porque tava tudo cheio lá. Bom, pessoal, no nosso segundo dia em Balneário Camboriú, minha primeira recomendação, que inclusive a gente já tinha isso como prática nas nossas viagens, quando a gente vai para um passeio muito longo, e isso se reforçou porque no primeiro dia, quando a gente estava lá no parque de Unipraia, eu estava conversando com os meninos lá que estavam na fila para ir no passeio, e eles comentando ali, eu observei eles comentando que tinha ido no Beto Carreiro e dando algumas dicas, né? Falou, cara, vai nesse passeio, vai naquele outro, enfim. E ele falou, bicho, leva água, porque lá faz muito calor, você fica o tempo inteiro no sol. E, enfim, então a primeira coisa que a gente fez no segundo dia foi passar em um supermercado para a gente comprar água. Porque até no visando a questão de economia. Porque uma água lá em Beto Carreiro, se não me engano, acho que era, na ocasião, era 6 ou 7 reais. E aí a gente foi no supermercado desses grandes, comprou 2 ou 3 fardos de águas e levamos um pouquinho aí nas nossas mochilas. Então essa é a primeira dica principal que a gente dá para o seu primeiro dia em Beto Carreiro. E a nossa segunda dica aí com relação ao Beto Carreiro, a gente comprou os ingressos com antecedência, até porque a gente ouviu bastante pessoas comentando na internet que pode acontecer a questão de lotar e aí você não conseguir entrar no parque naquele dia, então a gente resolveu comprar, e até na ocasião que a gente comprou com antecedência tinha um desconto, a gente comprou direto no site do Beto Carreiro, então é uma segunda dica interessante. E aí, pessoal, é fantástico, a gente foi de Balneário Camboriú para Navegantes, fica mais ou menos ali 36 km de carro, e aí na estrada a gente foi durante o dia observando de novo Balneário Camboriú, tanto que é linda. A gente passou por Itajaí até chegar em Navegantes, e quando você chega em Navegantes você tem aquela visão fantástica do castelo de Beto Carreiro. E aí, pessoal, outra dica sensacional que a gente dá e funciona muito bem, você de cara na entrada, você já baixar o aplicativo do Beto Carreiro. É um aplicativo que tem no Play Store ou na loja da Apple aí. E nesse aplicativo você consegue ter todo o mapa de todas as atrações, que mostra o horário das atrações, e isso funciona muito bem. Uma outra coisa que é interessante que também você consegue fazer, e aí isso é antes de entrar no Beto Carreiro, tem alguns passeios lá de helicóptero, né? Se não me engano, o passeio custava acho que R$250, mas não era o nosso foco, a gente queria pro Beto Carreiro, então queria curtir, queria brincar. Então a gente foi para o Beto Carreiro, a gente já olhou um mapinha organizado, e a nossa estratégia que a gente seguiu, até porque a gente tinha reservado 2 dias, inclusive a gente recomenda, se você vai para Beto Carreiro, tenta se planejar para ficar 2 dias, porque se você for um dia só vai ficar muito corrido, você não vai aproveitar, vai fazer tudo muito tumultuado e não vai ter a experiência bacana para você curtir todos os passeios interessantes. Então o que a gente fez? O primeiro dia a gente se planejou para assistir todas as atrações que tem, atrações do fundo do mar, que é maravilhosa, é uma imersão fantástica, tem o sonho do cowboy, se não me engano, né? Isso. Uhum. E tem várias atrações, tem uma atração lá que acho que foi a que eu mais gostei, que é a do Madagascar, inclusive acho que é uma das mais famosas. E aí essa do Madagascar é muito interessante, tem uma também do carros do Hot Wheels, que antes era do Velozes e Furiosos, mas na época que a gente foi eles mudaram, tem umas motos lá com carros fazendo as acrobacias, é muito, muito bom. Então, pessoal, o primeiro dia, o primeiro passeio que a gente fez, até porque a gente estava ali aguardando o horário para começar a primeira atração, a gente foi na Xícara, não sei se vocês sabem, aqui é o brinquedo antigo da Xícara, né? E aí eu e minha filha colocamos minha esposa na Xícara e a gente acelerou. E aí, cara, foi o estopim para minha esposa. Acabou o dia, ela não conseguiu brincar, porque a Xícara você consegue fazer aquele efeito, porque ela faz uma rotação no sentido normal e aí você consegue rodar internamente para ela dar um efeito ao contrário. E aí a gente acelerou demais, achou bacana. E aí, pessoal, a gente conseguiu fazer todas as atrações nesse dia, visitamos todas mesmo. Fica um pouco corridinho, algumas horários ali, uma transição de uma atração para outra, mas eu recomendo vocês se planejarem dessa forma. Um dia fazer as atrações e o segundo dia vocês ficarem aí só para se divertir no parque de diversão como um todo, né? A gente finalizou o primeiro dia, sensacional.
recomendo realmente, dica importante, reforçando, vocês levarem água, até para questão de economia, se possível, compra em balneário, leva, porque vocês vão tomar muita água. Realmente faz muito calor, embora Balneário Camboriú seja um clima mais ameno comparado a Palmas, que é a cidade que a gente mora, e Palmas é muito quente, mas mesmo assim você vai beber muita água, é muito quente, enfim. Aí a gente finalizou o primeiro dia, voltamos para Balneário Camboriú, que a gente tinha reservado outro restaurante. O restaurante dessa noite era um restaurante mexicano, esse também precisava fazer reserva. E aí esse restaurante é uma recomendação que a gente também deixa, é uma experiência à parte, que a gente gostou bastante. Tem uns cantores mexicanos lá tocando e cantando enquanto você está no restaurante, a gente e ele gostou vem muito. até a mesa, né, da gente. Exato, vem até a mesa, interage. Bem legal. A gente observou assim, alguns casais, eles fazem uma musiquinha mais romântica, enfim, é uma experiência bem bacana. Pessoal, então no nosso segundo dia em Balneário Camboriú, a gente tinha reservado e planejado para voltar para Beto Carreiro novamente, então a gente tomou um café bem reforçado nesse dia, até porque a gente observou também no primeiro dia que a alimentação no Beto Carreiro tem um precinho um pouco mais salgado, então a gente tomou um café bem reforçado, organizamos nossas aguinhas novamente e partimos para Penha, que é a cidade onde fica localizado o Beto Carreiro. E aí o nosso foco para esse dia era a gente dar uma atenção maior em todos o parque de diversão como um todo, porque aí lá tem vários brinquedos radicais, tendo em vista que a gente já tinha feito todas as atrações no dia anterior. Então a gente já chegou no segundo dia menos desacelerado, mais tranquilo e com a esperança que minha esposa ia brincar. Tem. E eu brinquei, só foi na montanha-russa pequena. Os brinquedos lá são incríveis. Tem a Fire Whip, que você vai solto e você fica de cabeça para baixo na montanha-russa. Ela é muito grande, é incrível. Tem a Big Tower, que você vai devagarzinho subindo e quando chega lá em cima você é jogado em uma velocidade assim enorme. Joga só seu corpo, né? Porque a alma fica lá. Exato. Eu acho que minha alma até hoje tá lá em cima, não gostei não. A gente voltou na xícara porque era muito legal esse brinquedo, só que dessa vez a gente foi mais rápido ainda. Mas só foi você e eu. Só eu e meu pai. Exato. Aí tem carrinho de bate-bate, tem todos os tipos de brinquedos. E aí nesse dia a gente aproveitou assim e explorou todo o parque. Pessoal, e aí esse dia a gente aproveitou, a gente foi no carrinho de bate-bate várias vezes. A gente foi no montanha-russa que fica muito do ladinho ali do Shrek, e a gente foi várias vezes nela. Tem um passeio bem engraçado lá, que é o da Monga. Foi a primeira vez que minha filha foi na Monga. E, na verdade, eu até fiquei confusa. Se a atração era a Monga ou era a Sarah, porque ela fez um show lá, todo mundo tava só olhando pra ela e sorrindo. Nem deu atenção pra A Monga até triscou em mim. Eu passei o dia inteiro desse passeio só falando, Sarah, toda hora é a Monga ali, e ela se assustava. Então, pessoal, a gente super recomenda realmente vocês fazerem 2 dias de Beto Carreiro, porque você vai conseguir ter uma experiência fantástica. Tem outro passeio lá que é aquático, que você inclusive esse foi o da fila maior que a gente teve, né? Foi. E se molha? Exato, ele se molha. Qual que era o nome desse passeio? Aqua alguma coisa. Aqua alguma coisa assim, eu não lembro. A gente vai deixar o nome desse passeio aqui. Então a nossa recomendação é essa. No segundo dia a gente terminou até bem mais cedo. E a gente tinha planejado o nosso terceiro dia a gente já ir para uma cidade mais próxima, que era Porto Belo. Até porque a gente queria conhecer uma cidade, a praia chamada Bombinhas, Mariscal, que a gente vai falar logo a seguir. No terceiro dia em Balneário Camboriú, na verdade a gente tinha reservado uma pousada que fica em Porto Belo, basicamente a 26 km de Balneário Camboriú. E por isso também uma das nossas recomendações é de ficar em Balneário, porque você consegue aproveitar o entorno e vários outros passeios interessantes. Então a gente foi para a pousada chamada Vojax, que a gente tinha reservado para ficar 2 ou 3 dias, né, amor? E aí é uma pousada já pé na areia, realmente pé na areia. A gente saía do nosso apartamento ali, já se conectava à estrutura da pousada, que tinha cadeiras de praia, já literalmente na areia e logo ali o mar. E aí foi uma experiência muito boa que a gente teve nessa pousada, a gente recomenda ela. E aí nesse primeiro dia a gente já foi para a pousada. E aí, pessoal, como a gente já chegou na pousada um pouquinho tarde, a gente basicamente arrumou as nossas coisas ali no hotel e fomos procurar uma pizza para comer na cidade. O que mais me chamou a atenção na cidade de Porto Belo é o quanto essa cidade é uma cidade relativamente pequena, mas o quanto ela é organizada. É muito prédio assim, a gente passou pelo centro e falei, amor do céu, não é possível que essa é uma cidade teoricamente do interior, vamos dizer assim,
mas eu fiquei impressionado. E aí a gente foi numa pizzaria ali para comer um rodízio de pizza, até porque a gente queria comer algo rápido, porque o dia do Beto Carreiro realmente ele cansa um pouquinho e a gente queria descansar porque a nossa programação do dia seguinte já era ir para a Praia de Bombinhas. E aí, pessoal, nosso quarto dia, a gente já em Porto Belo, na pousada Vojax, a gente acordamos cedo, tomamos o nosso café. Uma das coisas também sempre que nos surpreende são os cafés da região sulista do país. Os cafés são sempre muito bem servidos, né? Então a gente tomou um café muito bem reforçado e partimos direto para Bombinhas, que é uma praia que tem um visual muito bonito, areia muito branquinha, e a gente tinha a intenção de realmente chegar bem cedinho e aproveitar o dia inteiro na praia. E lá paga uma taxinha, né, pra entrar na cidade. Uhum. Exato, exatamente. Quando você está indo de Porto Belo para Bombinhas, tem um momento que você entra, sobe uma serrinha pequena assim, e tem como se fosse um posto, né? Como se fosse um pedágio, que aí, na verdade é uma taxa de taxa de turismo. Tipo isso, pra preservar a cidade. Exatamente, a taxa de turismo. Você paga esse valor e aí você entra na cidade e fica o dia inteiro. Nessa cidade chamada Bombinhas tem várias praias, tem a Praia de Bombas, mas a gente escolheu a Praia de Bombinhas porque é uma das mais bem faladas, o mar muito bonito, a gente pegou um dia de sol bem aberto e foi muito prazeroso. Pessoal, a gente aproveitou o dia inteiro na praia, praia muito boa, a gente recomenda, praia bem familiar, a gente viu bastante argentino lá, até por conta da proximidade. Aproveitamos o dia, no finalzinho do dia ali a gente voltamos para Porto Belo. Tem um momento que você consegue ter um pierzinho ali, que você consegue ter uma visão bem bonita da cidade, recomendo você passar por ali. E aí a gente voltou pro hotel, tomou banho e foi procurar uma pizzaria que a gente tinha recebido uma recomendação da proprietária da pousada. Essa pizzaria tinha uma chefe lá que fazia uma massa especial. Enfim, a gente foi lá conferir e realmente a pizzaria é muito boa. E aí comemos, voltamos para casa, porque no outro dia a gente tinha planejado de ir para Floripa, que é até uma das coisas que a gente já tinha pesquisado antes no nosso roteiro, que valia a pena essa questão de ir em Floripa, até porque por conta da proximidade. Então, de onde nós estávamos, de Porto Belo a Floripa, ficava quantos quilômetros, mais ou menos? 68. Uns 68, então beleza. E aí tinha um passeio em Florianópolis que a gente tinha pesquisado e a gente ficou com bastante interesse de ir, que se chama Ilha do Campeche. A gente até chegou a pagar parte do passeio ali, que na verdade é a entrada inicial. Nosso quinto dia, a nossa programação no nosso roteiro era da gente ir pra Ilha do Campeche, né? Só que não deu certo, porque tinha passado a noite inteira chovendo e a gente tinha pesquisado e lá em Florianópolis estava chovendo o tempo inteiro, não tinha parado de chover desde a noite e seguia chovendo durante o dia, né? Então a gente resolveu tomar um café, ficar por ali, tentar ver se dava o horário, né? Porque a lancha ela tinha um horário de saída da praia de Campeche para a ilha de Campeche. E daí a gente resolveu não ir, falando, vou ficar por aqui mesmo, porque tá chovendo e é até um risco, né? A gente fazer essa travessia para uma ilha, né? Aí ficamos lá por Porto Belo mesmo e umas 10 horas da manhã a gente foi para Bombinhas, que foi quando o sol parece que começou a tentar sair. E a gente passou de 10 horas até mais ou menos 13 horas lá em Bombinhas, na praia de Bombinhas, que é maravilhosa, nosso xodózinho, né? Sim. E depois a gente seguiu para Mariscal, que a gente ouviu falar que era muito bonita e realmente a praia é perfeita. Lá tem um restaurante que a gente almoçou lá. Como é que é o nome dele? Não vou lembrar Eu não me agora, lembro, mas a ele gente vai deixar o nome aqui pra vocês. Ele servia um peixe lá, se não me engano era abadejo, não tenho certeza se é esse, mas um peixe maravilhoso, em frente ao mar, esse restaurante. Ele tem estacionamento, porque é muito comum você chegar nessas praias assim e ter que pagar estacionamento à parte, então já ficou estacionado o carro ali. E aí a gente almoçou uma comida maravilhosa, um atendimento excepcional, a gente recomenda também. E o interessante lá do sul, dessa parte de Santa Catarina, é que o dia, ele começa num horário assim, ele começa no horário normal, 6 horas, né? Ele começa a clarear. Mas parece que o dia é mais longo lá, né? Parece que a gente fica mais tempo, assim, curtindo, se divertindo. Porque quando a gente vai pro Nordeste mesmo, a gente dá ali às 16 horas já começa a escurecer praticamente, né? Dependendo da localização que você esteja do Nordeste. Exatamente. Então, a gente tem a região do sul do país no nosso coração, a gente adora. Tem outros passeios que a gente já foi e a gente vai compartilhar em outros vídeos com vocês.
Então, basicamente sobre essa viagem era isso. Então, pessoal, esperamos de coração que esse conteúdo aqui ajude vocês a como planejar uma viagem, desde o voo, até a definição dos passeios, enfim. A intenção nossa é essa, então agradecemos. Se vocês quiserem também mais dicas com relação a como economizar em viagem, até mesmo comprar passagem com milhas, comenta aqui que a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.